Antes de começarmos esta oração, eu preciso fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está fingindo que está tudo bem? Há quanto tempo você responde que está bem, sorri quando necessário, continua cumprindo suas obrigações, mas dentro do seu coração existe um peso que ninguém imagina? Porque existem batalhas que não deixam marcas visíveis. Elas acontecem em silêncio, acontecem dentro da mente, dentro do coração. E talvez seja exatamente essa luta que você está enfrentando agora. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo, cansado de carregar preocupações que não consegue resolver, cansado de lutar contra pensamentos que roubam sua paz, cansado de tentar encontrar forças em lugares que nunca conseguem preencher o vazio que existe dentro de você. E sabe o que é mais difícil? É quando você começa a sentir que suas forças estão acabando justamente quando mais precisa delas. Por isso eu acredito que esta oração chegou até você no momento certo. Porque Deus conhece o limite que ninguém mais conhece. Ele vê o que acontece quando você fica sozinho. Ele conhece as lágrimas que você não mostrou para ninguém. Ele conhece as preocupações que você esconde atrás de uma aparência de normalidade. E neste momento, antes mesmo de você dizer qualquer palavra, Deus já sabe exatamente do que o seu coração precisa. Então feche os seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que esta oração alcance os lugares mais cansados da sua alma. Porque hoje nós vamos falar com o Deus que não abandona os seus filhos quando as forças acabam. Vamos falar com o Deus que entra nas batalhas invisíveis. O Deus que levanta quem já não acredita que consegue continuar. O Deus que ainda pode renovar aquilo que o mundo, as circunstâncias e as lutas tentaram desgastar dentro de você. Vamos orar. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo esta oração. E a primeira coisa que eu te peço não é uma resposta imediata para os problemas dela. Não é uma mudança repentina nas circunstâncias, é que ela sinta a tua presença. Porque quando o coração está cansado, o que mais precisamos não é de explicações. Precisamos de companhia. Precisamos saber que não estamos sozinhos. E eu te peço, Senhor, que essa pessoa perceba agora que o Senhor está perto. Perto das suas preocupações, perto das suas lágrimas, perto das perguntas que ainda não foram respondidas, perto das lutas que ninguém conhece. Talvez ela tenha chegado até aqui carregando um peso que vem se acumulando há dias, semanas ou até meses. Talvez exista uma situação que tem roubado sua paz pouco a pouco. Uma preocupação com a família, uma porta que não se abre, uma notícia que trouxe insegurança, uma batalha emocional que parece não ter fim. E mesmo tentando permanecer firme, ela sente que suas forças já não são as mesmas. Por isso, Pai, envolve essa vida com o teu amor agora. Que toda a sensação de abandono comece a desaparecer. Que toda mentira que diz que ela está sozinha seja quebrada pela certeza da tua presença. Que cada palavra desta oração encontre abrigo dentro do coração dela. E enquanto continuamos falando contigo, que a alma cansada comece a encontrar descanso. Que a mente agitada comece a desacelerar. E que a fé, mesmo pequena, volte a respirar dentro dela. Porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que segura a mão dos seus filhos quando eles já não conseguem caminhar com a própria força. E é nessa confiança que seguimos esta oração. Senhor, existem feridas que os olhos não conseguem enxergar. Existem lutas que acontecem dentro do coração e que muitas vezes são enfrentadas em completo silêncio. E eu te apresento agora cada pessoa que está vivendo exatamente esse tipo de batalha. Pessoas que continuam seguindo em frente, mas que por dentro estão exaustas. Pessoas que acordam todos os dias tentando encontrar motivação para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Pessoas que carregam preocupações constantes
que enfrentam noites difíceis, que lutam contra pensamentos que roubam sua paz e que, em alguns momentos, sentem como se estivessem caminhando sozinhas. Pai, o Senhor conhece cada uma dessas histórias. Conhece os sonhos que foram adiados, as decepções que deixaram marcas, as palavras que feriram, os medos que surgiram depois de tantas lutas. O Senhor conhece os momentos em que essa pessoa se sentiu forte diante dos outros, mas chorou quando ninguém estava olhando. Conhece os dias em que ela tentou esconder a tristeza para não preocupar ninguém. Conhece os instantes em que ela se perguntou se conseguiria continuar suportando tudo o que estava enfrentando. Por isso, eu te peço que alcances agora os lugares mais cansados da alma dela. Aqueles lugares que ela já não consegue explicar. Aqueles sentimentos que ela guarda há tanto tempo. Aquelas preocupações que voltam repetidamente à mente. Pai, entra com a tua paz, onde existe ansiedade. Entra com a tua luz, onde existe confusão. Entra com o teu consolo, onde existe desânimo. Que essa pessoa perceba que o Senhor não se afastou dela durante as lutas. O Senhor estava presente em cada lágrima, presente em cada oração feita em silêncio, presente em cada dia difícil que ela conseguiu atravessar. E mesmo que hoje ela não consiga enxergar tudo o que o Senhor está fazendo, ajuda-a a confiar que a tua mão continua sustentando sua vida. Porque quando as forças humanas chegam ao limite, o teu cuidado continua firme. E é exatamente por isso que continuamos diante da tua presença nesta noite, neste dia, neste momento, acreditando que algo está sendo renovado dentro deste coração. Pai, enquanto esta oração continua, eu peço que algo comece a mudar dentro deste coração. Talvez os problemas ainda estejam lá. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez existam respostas que ainda não chegaram. Mas existe uma diferença entre enfrentar uma batalha sozinho e enfrentar uma batalha sustentado pela tua presença. Porque quando o Senhor está conosco, aquilo que parecia impossível já não tem o mesmo poder de nos assustar. Aquilo que parecia pesado demais já não precisa ser carregado apenas pelas nossas próprias forças. E é nesse momento que a tua palavra fala de maneira tão profunda ao nosso coração. No Salmo 29:11 está escrito: O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Que promessa maravilhosa, Pai! O Senhor não promete que nunca enfrentaremos dificuldades. O Senhor não promete uma vida sem desafios, mas promete algo muito maior. Promete força para continuar. Promete sustento quando estivermos cansados. Promete paz quando tudo ao redor parecer instável. E talvez seja exatamente disso que essa pessoa precisa hoje. Não de uma força produzida pelo próprio esforço. Não de uma motivação passageira. Mas da força que vem do Senhor. Da força que alcança a alma quando o corpo está cansado. Da força que levanta o coração quando a esperança parece pequena. Da força que ajuda a continuar quando os recursos humanos já não são suficientes. Pai, eu creio que existem pessoas ouvindo esta oração que chegaram aqui sentindo-se esgotadas emocionalmente. Pessoas que tentaram resolver tudo sozinhas. Pessoas que carregaram pesos maiores do que deveriam carregar. Mas neste momento, elas podem descansar. Porque a força que elas precisam não nasce delas. Ela vem de ti. E enquanto continuamos orando, eu peço que essa verdade comece a ocupar cada espaço deste coração. Que a fé comece a crescer. Que a esperança volte a florescer. E que a certeza da tua presença se torne mais forte do que qualquer medo, preocupação ou desânimo. Senhor, agora eu quero clamar de forma especial por cada pessoa que sente que chegou ao seu limite. Pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de tentar ser fortes o tempo todo, cansadas de carregar responsabilidades, preocupações e dores que parecem não ter fim. Pai,
Existem corações ouvindo esta oração que já não precisam de mais cobranças. Eles precisam de renovação. Precisam sentir novamente a vida correndo dentro da alma. Precisam voltar a acreditar que ainda existe esperança para aquilo que estão enfrentando. Por isso eu te peço, derrama tua força sobre eles agora. Não uma força comum, não uma motivação que dura apenas algumas horas, mas a força que vem da tua presença. A força que sustentou homens e mulheres de fé em tempos difíceis. A força que levanta quem caiu. A força que restaura quem foi ferido. A força que faz alguém continuar caminhando mesmo quando tudo parecia perdido. Pai, visita agora aquela pessoa que acorda todos os dias já se sentindo cansada. Visita aquele coração que está sobrecarregado pelas preocupações. Visita quem está enfrentando uma luta dentro da família. Quem está preocupado com o futuro. Quem está vivendo um período de incertezas. Quem sente que tem dado tudo de si e ainda assim parece não ser suficiente. Senhor, quebra agora todo o sentimento de incapacidade. Quebra toda palavra negativa que ficou gravada na mente dessa pessoa. Quebra toda a sensação de fracasso. Quebra toda a voz que diz que ela não vai conseguir. Porque a última palavra sobre a vida dos teus filhos não pertence ao medo. Não pertence ao desânimo. Não pertence às circunstâncias. A última palavra sempre pertence ao Senhor. E neste momento eu te peço que o teu Espírito alcance profundamente cada coração que está ouvindo esta oração. Onde existe desânimo, derrama coragem. Onde existe medo, derrama confiança. Onde existe ansiedade, derrama descanso. Onde existe fraqueza, derrama força. Onde existe escuridão emocional, derrama a tua luz. Pai, abraça essa pessoa agora. Que ela sinta que não precisa enfrentar tudo sozinha. Que ela sinta que existe uma mão poderosa sustentando sua caminhada. Que ela sinta que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem perceber. E se existe alguém ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, sem saber como continuar, eu peço que o Senhor toque profundamente essa vida neste exato instante. Renova sua mente, renova suas emoções, renova sua fé, renova sua esperança, renova seus sonhos, renova sua capacidade de acreditar que dias melhores ainda estão sendo preparados pelo Senhor. Que todo peso excessivo seja colocado diante de ti. Que toda preocupação seja entregue aos teus cuidados. Que todo coração cansado encontre abrigo na tua presença. Porque somente o Senhor tem a força que esta alma procura. Somente o Senhor pode preencher os espaços que nenhuma outra coisa consegue alcançar. E somente o Senhor pode transformar um coração esgotado em um coração fortalecido pela fé. Por isso nós continuamos diante de ti, confiando, entregando e descansando, sabendo que o Deus que começou esta obra também é fiel para sustentá-la até o fim. Pai amado, chegamos a este momento da oração com o coração aberto diante de ti. Não há máscaras na tua presença. Não há necessidade de esconder fraquezas, medos ou dúvidas. O Senhor conhece tudo. Conhece o passado que ainda machuca. Conhece as preocupações que ocupam a mente. Conhece as batalhas que continuam acontecendo, mesmo quando ninguém percebe. E justamente por conhecer tudo, o Senhor também sabe exatamente do que cada pessoa precisa neste momento. Por isso, Pai, nós colocamos diante de ti aquilo que já se tornou pesado demais para carregar. Entregamos as preocupações que roubam o sono. Entregamos as situações que fogem do nosso controle. Entregamos os medos sobre o futuro. Entregamos as respostas que ainda não chegaram. Entregamos as portas que permanecem fechadas. Entregamos as dores que ficaram guardadas durante tanto tempo. Pai, recebe agora cada entrega feita em silêncio. Recebe cada lágrima. Recebe cada clamor. Recebe cada pensamento que esta pessoa nunca conseguiu expressar completamente. Porque hoje, ela não está apenas fazendo uma oração.
Ela está depositando sua confiança nas tuas mãos. E eu peço, Senhor, que enquanto essa entrega acontece, algo sobrenatural também aconteça dentro deste coração. Que o peso comece a ser substituído pela paz. Que a inquietação comece a dar lugar à confiança. Que o medo comece a perder força diante da certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Pai, sopra a vida onde existe desgaste. Sopra a esperança onde existe desânimo. Sopra a coragem onde existe insegurança. Que esta pessoa sinta agora que não está sendo sustentada pela própria capacidade. Ela está sendo sustentada pelo Deus que nunca perde o controle. Pelo Deus que continua abrindo caminhos. Pelo Deus que continua fortalecendo aqueles que confiam nele. Pelo Deus que continua levantando aqueles que acreditavam não ter mais forças para prosseguir. E neste momento, Senhor, eu oro para que toda corrente de desânimo seja quebrada. Que toda opressão emocional perca sua força. Que toda sensação de abandono desapareça. Que toda palavra de derrota seja anulada pela verdade da tua palavra. Porque o Senhor é maior que qualquer problema, maior que qualquer medo, maior que qualquer batalha, maior que qualquer tempestade. E enquanto esta oração se aproxima do fim, eu creio que muitos corações já não são os mesmos que chegaram até aqui. Porque quando alguém encontra a tua presença, algo sempre é transformado. Quando alguém encontra a tua paz, algo sempre é restaurado. Quando alguém encontra a tua força, algo sempre é renovado. Por isso, nós descansamos em ti, confiamos em ti, esperamos em ti. E declaramos que a nossa força não vem das circunstâncias. A nossa força vem do Senhor. A nossa esperança não está no que vemos. A nossa esperança está no Deus que continua cuidando de nós mesmos quando não entendemos todos os caminhos. E hoje, Pai, nós escolhemos descansar nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar esta oração, eu quero que você guarde uma verdade no seu coração. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez quando iniciou este vídeo, suas forças parecessem pequenas. Talvez o peso das preocupações estivesse ocupando quase todos os seus pensamentos. Talvez você estivesse procurando apenas alguns minutos de paz em meio a tantas batalhas. Mas eu acredito que Deus falou com você durante esta oração. Não porque todos os problemas desapareceram de uma vez. Não porque todas as respostas chegaram imediatamente. Mas porque a presença de Deus tem a capacidade de fortalecer o coração mesmo antes de mudar as circunstâncias. E é isso que eu oro para que continue acontecendo na sua vida. Que quando este vídeo terminar, a paz do Senhor permaneça com você. Que a força do Senhor acompanhe seus passos. Que a presença do Senhor esteja na sua casa, na sua família, no seu trabalho e em cada decisão que você precisar tomar. Lembre-se do que diz o Salmo 29:11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa promessa não terminou quando a oração terminou. Ela continua válida. Ela continua viva. Ela continua alcançando você. Nos próximos dias, quando surgirem desafios, lembre-se desta verdade. Quando o desânimo tentar voltar, lembre-se desta verdade. Quando parecer que suas forças estão diminuindo, lembre-se desta verdade. O Senhor continua sendo a força que o seu coração necessita. O Senhor continua sendo o refúgio para os dias difíceis. O Senhor continua sendo a fonte de paz para a alma cansada. E se esta oração falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é a minha força. Eu quero ler sua mensagem e concordar em oração com você. E se conhecer alguém que está precisando de força, esperança e renovação, compartilhe esta oração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Ele renove suas forças. Que Ele fortaleça seu coração. E que a paz do Senhor permaneça com você hoje, esta noite
e em todos os dias que virão. Em nome de Jesus. Amém.